Num primeiro momento, sei que a pergunta pode passar pela sua cabeça. Por que um documentário sobre o Pico do Cristal? Ele com certeza não carrega o mesmo prestígio que seu vizinho, o Pico da Bandeira. Não é tão alto quanto o Pico da Neblina e nem tão místico quanto o Monte Roraima. Dos 10 maiores picos do Brasil, o do Cristal talvez seja um dos mais esquecidos. A maioria dos trilheiros do Parque Nacional do Caparaó sequer tenta chegar ao seu cume. Então por que eu decidi falar sobre o Pico do Cristal? O que ele tem de tão diferente para virar tema de um documentário? Foi mais ou menos em 2019 que eu e o Vini começamos a idealizar esse projeto que é baseado num sonho de conquistar os 10 maiores picos do Brasil. Quando a gente começou a pensar nisso, a gente já tinha ido para o Parque Nacional do Caparaó em 2018, numa viagem muito legal, que inclusive meu pai foi também, meu irmão foi. Só que quando a gente foi, a gente não estava assim com essa ideia de subir os 10 maiores do Brasil ainda. Então a gente foi lá só para subir o Pico da Bandeira. E a gente subiu o Pico da Bandeira e nem pensou em subir o Pico do Cristal, nem nada. Aí quando a gente idealizou o projeto dos 10 maiores do Brasil, a gente percebeu que ia ter que voltar, né, no Parque Nacional do Caparaó. Não que isso fosse um problema, óbvio que não, porque é um parque lindíssimo, com acampamentos muito legais, paisagens muito legais e picos muito interessantes. Mas a gente sabia que ia ter que voltar. É um lugar que, pra gente que mora no Rio e que não tem carro, fica um pouco distante. Então ficou essa pendência, né, de ter que voltar lá para conquistar o Pico do Cristal. Só que em 2019 a gente tinha conquistado 3 dos 10 maiores do Brasil, que eram o Pico da Bandeira, o Pico das Agulhas Negras e o Morro do Couto. Então faltavam 7 ainda, a gente não tinha que se preocupar ainda com o Pico do Cristal. Era uma coisa que a gente tinha que fazer, mas não precisava ser feito logo. Então a gente se preocupou em ir fazendo outras trilhas, subindo outras montanhas, conquistando outros dos 10 maiores do Brasil. Aí a gente acabou conquistando a Pedra da Mina, o Pico dos Três Estados, na travessia da Serra Fina. A gente foi para o Monte Roraima, que era um sonho também. E a gente chegou à 7ª conquista dentre os 10 maiores, subindo a Pedra do Sino de Itatiaia, durante a travessia do Rancho Caído, em 2023. E aí que a gente começou realmente a olhar pro Cristal e falar, acho que tá na hora, né, da gente voltar lá pro Caparaó para conquistar o Cristal. Afinal, a gente já conquistou 7 dos 10 maiores do Brasil. Faltavam só o Pico do Cristal e mais os 2 da Amazônia, que era o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março. Mas só que os 2 da Amazônia, obviamente, seriam os últimos, até porque são picos que precisam de mais planejamento, inclusive planejamento financeiro, né, porque é uma expedição que sai um pouco cara, bem cara, na verdade. Nesse momento, o que a gente podia fazer era conquistar os 8 que estavam mais acessíveis e deixar o Pico da Neblina e 31 de Março para um futuro próximo ou distante, a gente não sabia. Mas o Pico do Cristal começou a despontar como uma conquista mais ou menos urgente pra gente. Na verdade, a gente desde 2022 tentava ir pro Caparaó sem sucesso. Em 2022 era bem difícil ainda conseguir uma vaga nos acampamentos lá do Caparaó, principalmente o acampamento Terreirão, que é o acampamento mais próximo, mais comum das pessoas irem no Pico da Bandeira e mais próximo também do Pico da Bandeira. E a gente acabava sempre tentando fazer reserva para os feriados, mas a gente nunca conseguia, porque era realmente difícil conseguir uma vaga lá nos feriados, e o feriado era quando a gente podia ir. Então a gente tentou várias vezes fazer reserva pro Parque Nacional do Caparaó, para ir para lá para subir o Pico do Cristal, e não conseguiu em 2022. Aí, em 2023, acabou que o parque mudou um pouco a política de reservas, ficou mais fácil de fazer reserva para os acampamentos do parque. Então a gente acabou conseguindo fazer algumas reservas em 2023, só que todas as vezes que a gente fez reserva em 2023, a gente acabou não indo, porque o tempo não estava bom. Tava chovendo ou com previsão de raio.
Então, assim, a gente fez várias reservas para o acampamento do Terreirão, que a gente não foi, por causa do tempo ruim. E aí a última chance em 2023 foi, já era até fora de temporada, era em outubro já. Teve um feriado em outubro, e aí uma amiga nossa, Mina, chamou a gente para fazer a travessia do Caparaó. E a gente tinha reserva pro Caparaó. Então a gente poderia ter ido com ela. Só que aí a gente foi olhar a previsão do tempo e tava dando chuvas com trovoadas. E aí, assim, ela acabou indo, mas a gente ficou olhando a previsão até o último momento e acabou desistindo, porque a gente pensou assim, ó, acho que o tempo não vai estar bom e o Pico do Cristal, ele é meio exposto, né? Tem escalameada, uma escalameada até um pouco longa, assim. Então não vale a pena ir pro Caparaó com o tempo estranho, com nuvens de chuva, porque não é muito seguro subir o Pico do Cristal com nuvens escuras ao redor. Porque ali você está muito exposto a raio, a tempestades e realmente só vale a pena subir se o tempo estiver bom, né? A gente acabou tomando a decisão então de não ir e a gente encerrou o ano de 2023 sem conquistar o Pico do Cristal. Então ficou essa sensação amarga de mais um ano sem conquistar o cristal. Mas eu acredito que em relação a esse último feriado de 2023, a gente até tomou a decisão correta de não ir mesmo, porque não valia a pena ir até o Caparaó para não conquistar o cristal. Em 2024, a gente já tinha reserva para ir para o Caparaó no feriado de Páscoa, só que, de novo, o tempo ficou ruim, a gente não foi. Mas a gente acabou indo no próximo feriado. E aí a gente dessa vez não tinha reserva, porque a gente não estava planejando ir nesse feriado. Mas a gente acabou indo e a gente pegou dias lindos. Então valeu muito a pena esperar. 2 anos tentando ir pro Caparaó. Valeu muito a pena esperar, porque quando a gente foi, realmente a gente pegou dias muito bonitos lá. Desde a primeira vez que eu comecei a pesquisar sobre o Pico do Cristal, que eu vi as primeiras imagens, as primeiras filmagens do Pico do Cristal, eu sempre achei ele um pico muito diferente dos outros. O formato dele, eu achava que ele dava até um certo medo, né? Olhando para ele, assim, ele parecia não muito fácil. Eu respeitei muito aquela montanha, porque ela me pareceu muito peculiar, imponente e gigante. Até parecia difícil subir ela, assim. Eu olhava o formato dela e eu pensava, nossa, como é que o pessoal sobe isso aí, né? Parecia uma escalameada bem complicada, com partes bem expostas. E quando eu lia comentários a respeito e via vídeos a respeito, eles confirmavam essa minha ideia, né, de que era realmente um pico bem complicado de subir. E assim, eu respeitei tanto o cristal desde o primeiro momento em que eu me deparei com imagens dele, que ao longo do tempo ele foi se tornando místico, né, porque a gente não conseguia nunca ir para o Caparaó, seja porque a gente não conseguia fazer reserva ou por causa do tempo. Então ele acabou se tornando místico. E o respeito que eu tinha pelo cristal acabou em determinado momento se transformando em medo. Na verdade, eu não sei se eu, por respeitar muito o cristal, comecei a ter medo dele, ou se por ter medo dele desde o início, um pouquinho de medo dele, que eu comecei a respeitar ele mais do que a maior parte das montanhas que eu já subi na minha vida. Mas fato é que eu respeitava muito o cristal, tanto que quando a gente chegou lá no Caparaó e começou a ver o cristal no primeiro dia já da travessia, começando pelo Espírito Santo, eu já estava assim, conversando telepaticamente com ele. No camping, na primeira noite, no camping Casa Queimada, quando as nuvens que rondavam o cristal saíram e ele se revelou, a gente fez uma espécie de pacto. E o pacto era
Eu não sei, eu tava olhando pra ele, conversando telepaticamente com ele e senti que ele me disse que se no dia seguinte, que seria o dia que a gente faria o desvio da travessia para subir o Pico do Cristal, se no dia seguinte ele estivesse sem nuvens, estivesse limpo, isso significava um convite para que a gente subisse ele, né? E se ele tivesse com nuvens, encoberto, a gente não era bem-vindo. Isso foi mais ou menos o que eu entendi naqueles minutos que pareceram horas, que pareceram dias, olhando para o Pico do Cristal. Ele parecia querer me dizer isso. Às vezes eu acho que as montanhas estão tentando conversar com a gente. E naquele dia eu senti mesmo do fundo do meu coração que o cristal estava me falando isso. Se eu tiver sem nuvens, vocês são bem-vindos, podem subir. A princípio a gente não estava planejando fazer a travessia do Caparaó, a gente tinha o objetivo de conquistar o cristal e só, então a gente pretendia ir para o acampamento Terreirão e de lá subir o Pico da Bandeira e depois ir até o Cristal. Só que a gente não sabia que do Pico da Bandeira até o Cristal, a gente achava que era perto, mas não é perto, é bem distante. Quando a gente se deu conta disso, quando a gente se deu conta de que caminhar do Pico da Bandeira até o Pico do Cristal era... Se a gente fizesse isso, já estaria mais perto do acampamento Casa Queimada do que do acampamento Terreirão, aí a gente percebeu que valia mais a pena fazer a travessia. Só que a gente decidiu fazer a travessia não no sentido de Minas para o Espírito Santo, e sim no sentido do Espírito Santo para Minas, porque todo mundo falava que era mais bonito. E a gente nunca tinha subido nem o Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo, a gente tinha subido começando em Alto Caparaó. Então a gente decidiu no final fazer a travessia do Espírito Santo para Minas, o que foi uma decisão muito acertada. Primeiro que daria, a gente estava mais perto do Pico do Cristal do que começando pelo lado de Minas, então a gente subiria o Cristal primeiro, antes de subir o Calçado e o Pico da Bandeira, que era o nosso objetivo, né, no fim das contas, então subir primeiro ele era a melhor opção pra gente. Eu acho que eu acabei respeitando tanto o Cristal e desenvolvendo o medo dele que eu acabei sofrendo graves problemas psicológicos durante a travessia que afetaram o meu desempenho físico. 8 minutos de trilha, olha o camping lá embaixo e as nuvens. Tá um dia muito bonito. Pena que eu não consigo aproveitar tanto porque eu tô tão preocupada com o cristal. Ficam falando aí, não sei o que, corajosa, faz um monte de coisa. Mas a verdade é que eu morro de medo do cristal. Dos 10 maiores do Brasil, com certeza é o que eu mais temo. Ontem eu fiquei só olhando pra ele, pedindo já a permissão, né? Que as montanhas são deusas. E ele, o cristal, só ele sabe como eu respeito ele. Respeito muito. Na noite anterior à conquista do cristal, a noite depois do primeiro dia da travessia, eu passei praticamente a noite toda sonhando que eu estava subindo o Pico do Cristal, mas não era nada fácil no meu sonho. Era uma coisa assim que eu estava tipo vencendo obstáculos. Então eu acordei cansada. Eu acordei cansada porque pra mim é como se eu tivesse passado a madrugada toda subindo o Pico do Cristal. Então eu tava cansada, mental e fisicamente. E aí quando a gente começou a caminhada no segundo dia, eu já tava me sentindo cansada. Aí veio o subidão, né? Porque até pegar o desvio pro Pico do Cristal, a gente sobe mais ou menos 500 metros de altitude. Então a subida íngreme, assim, não é tão longa. Eu acho até que eu demorei muito mais do que eu demoraria normalmente para percorrer um trecho daquele. Mas é porque eu tava cansada, física e mentalmente, e isso piorava a cada passo que eu dava, porque quanto mais perto ficava do cristal, mais eu via que ele de fato era gigante, que eu era minúscula perto dele. Ele parece bem próximo, só que ele tá bem distante, eu sei.
É só uma impressão. Nossa, tô bem cansada, sério. Mas eu acho que o meu problema é psicológico. O meu cansaço mental tá afetando o meu desempenho, tá afetando o meu corpo. Quando a gente tava chegando perto do desvio pro Pico do Cristal, que acabou sendo um desvio de 2 horas e meia da trilha principal da travessia, antes de pegar esse desvio eu tava quase desistindo de subir o Cristal. Eu entrei num problema psicológico ali muito sério. Cada passo que eu dava era difícil. Eu não conseguia aceitar que eu ia subir o Cristal. Ele parecia enorme, ele parecia difícil. Eu fiquei com medo assim que era totalmente infundado e que eu sabia que era infundado enquanto eu estava com ele, mas não conseguia vencê-lo. O problema é que eu tô com medo do Cristal. E aí eu só penso nisso. E aí eu tenho medo das nuvens chegarem e cobrirem ele. Então tô tentando ir mais rápido, mas não consigo. Enfim, meu problema é psicológico. Mas pelo menos o fato de eu saber que ele era um medo infundado me fez não desistir. Quando a gente chegou no desvio, o Vini falou, porque eu já tinha falado, né, que tava pensando em desistir. O Vini falou, tudo bem se você quiser desistir, mas tem que decidir logo, porque a gente não pode ficar parado aqui pra sempre. Aí eu olhei pro Cristal e aí eu lembrei da nossa conversa telepática do dia anterior, lá no acampamento Casa Queimada, e lembrei que ele tinha falado pra mim de alguma maneira que se ele tivesse limpo, sem nuvens, nós éramos bem-vindos. Eu olhei pra ele e ele tava totalmente sem nuvens, tava lindo. E naquele momento eu pensei, eu não posso não ir no Cristal. Eu acho que ele tá me chamando. Eu acho que ele quer que a gente vá lá. 3 horas e meia depois, pegamos a bifurcação do Cristal. Escondemos a mochila aqui, porque a gente andou um pouquinho ainda na trilha do Cristal, que indo pra lá a gente ia pro calçado. A gente andou um pouquinho na trilha do Cristal, deixou a mochila. E agora a gente vai lá. A gente demorou muito pra chegar aqui. Eu vim parando muito, que eu tava cansada física e mentalmente. E no fim eu tava pensando em desistir de ir lá no Cristal por causa do tempo, tava com medo do horário. E aí isso tava me fazendo parar mais, enfim, entrei num drama psicológico. Mas agora a gente decidiu ir. E então seguimos, pegamos o desvio que eu achava até que ia ser um caminho reto mais ou menos, mas não era, tinha subidas e descidas também. A gente deixou o mochilão logo no início do desvio e foi só com uma mochila de ataque. No fim das contas acabou que a gente deixou o mochilão bem longe da base do Cristal. Mas tudo bem, porque naquele dia eu acho que só a gente subiu o Pico do Cristal. Não tinha mais ninguém fazendo aquela trilha. Então não tinha como alguém passar lá e mexer nas nossas mochilas. Então a gente deixou o mochilão e foi andando só com a mochila de ataque. E dessa vez vendo o Cristal bem na frente mesmo, né? Porque quando a gente estava caminhando na trilha da travessia, o Cristal ele estava mais ou menos na frente, mas à esquerda. E quando a gente pegou o desvio, ele estava bem na nossa frente. Então a gente estava caminhando em direção a ele. E eu fui caminhando tentando não pensar em nada nessa hora. Porque se eu pensasse, eu ia ficar afetada psicologicamente como eu estava desde o início do dia. Então eu só fui caminhando, mas a verdade é que em nenhum momento eu achei realmente que fosse conseguir chegar ao cume dele. Eu achava que ia chegar em algum momento que ia ficar muito difícil, que ia ter uma escalameada muito exposta, que a gente ia se perder, porque também o caminho lá não é demarcado no trecho do Cristal e é muita pedra, então se não tiver às vezes a ajuda de um track log, pode pegar um caminho realmente um pouco exposto ou mais complicado. Então eu achava que isso ia acontecer com a gente. Eu achava que a gente ia chegar num ponto que não ia dar mais para subir, ia ter que descer. Não sei porque eu achava isso, entrei numa paranoia total. Um problema totalmente mental e eu sabia disso. Mas fui andando. E aí quando a gente chegou na base dele, eu olhei para cima e foi a primeira vez que eu pensei que não parecia tão difícil assim. Visto de longe ele parecia mais difícil, mas da base não parecia uma escalameada tão difícil. Aí eu pensei, mas como assim? Todo mundo fala que é muito difícil e tal.
Mas ali eu acho que eu perdi um pouco o medo dele, eu já estava tão perto, né? E só fui subindo. E acabou que a subida, a gente praticamente não olhou o tracklog, foi um pouco intuitiva. Tomou cuidado, mas foi intuitivo, a gente não tinha nenhum trecho assim realmente exposto, com risco de morte. Não teve nada perto do que eu imaginava, era tudo coisa na minha cabeça no fim das contas. Mas eu olhava o topo assim, enquanto estava escalameando, e pensava, não é ali, não é possível que seja ali. Eu achava que aquilo ali era um cume falso, que depois ia ter outro cume falso e mais outro, como acontece em muitas montanhas. Mas a verdade é que não. É que daqui a pouco o Vini, que estava na minha frente, virou para mim e falou, o cume é ali. E eu não acreditei. Eu não acreditei, porque eu simplesmente não consegui aceitar que a gente pegou o desvio, caminhou até ali, fez a escalameada e não tinha nunca chegado o trecho difícil que eu estava imaginando que ia me fazer desistir. E eu pensava, não é possível. Na minha cabeça só isso passava, não pode ser, não pode ser. E eu fui andando, ele falou, cara, ali, eu não acreditei, continuei andando, estava bem cansada, mas não parei. E quando a gente chegou no cume, ele me deixou aí na frente até, então quando eu alcancei a pedra que parecia a mais alta de todas, eu continuei não acreditando, tanto que eu fiquei procurando por um livro. A primeira coisa que eu falei não foi, conseguimos, foi, cadê o livro? Porque eu precisava de uma prova de que, de fato, a gente tinha chegado no cume. Aqui? E o livro? Esse é um pouco mais alto. Não tinha livro, pelo menos naquele dia que a gente foi. Só que aí eu vi uma marcação na pedra que indicava que ali era o cume. Ai, nem acredito. Sério. Ai. Viu? Aqui, ó, a marca aqui atrás de você. Eu vi. E aí naquele momento foi quando eu acreditei mesmo que a gente tinha chegado. Foi quando bateu em mim aquela coisa, conquistamos o cristal. Depois de tanto tempo idealizando, depois de tanto drama psicológico. Aí eu desabei. Falei, não acredito. Eu fiquei até emocionada, até chorei, beijei a pedra. Achei que tava filmando a chegada, mas não filmei. Mas chegamos. Uhul! Ai, fiquei até emocionada. Eu fiz um pacto com o cristal. Só por isso que eu decidi vir. Sabe qual foi o pacto? Se ele tivesse totalmente aberto, é porque ele tava me chamando. Chegamos! Uhul! Pico do Cristal! Nem acredito! Ai, essa montanha sabe quanto que eu gosto dela, sério, quanto que eu respeito ela, ela sabe. Tanto que eu respeito. Demais. Acho que por isso que ela me deixou chegar aqui. 8 dos 10 maiores. Quem diria? E com esse visual ainda. Ai, sério. Obrigada, Cristal. Obrigada. Obrigada. E ali eu entendi. Foi ali mesmo que eu entendi que o cristal estava desde o início estendendo a mão para mim e eu só estava com medo de pegar. Pico do Cristal! 8 dos 10 maiores do Brasil. Ainda não acredito que eu tô aqui. As montanhas sempre me ensinaram e continuam me ensinando muitas coisas. E uma das maiores lições que eu tirei dessa travessia foi que a gente tem que respeitar muito as montanhas, né? Isso é algo que eu sempre falei. E a gente tem que saber entender quando elas estão dizendo pra gente não conquistá-las, quando elas estão dizendo que nós não somos bem-vindos, mas a gente também tem que saber perceber quando elas estão chamando a gente e dizendo que nós somos bem-vindos.
Isso é algo que eu aprendi nessa travessia, porque o cristal claramente estava dizendo pra gente que a gente era bem-vindo e estava chamando a gente. E enquanto eu estava lá, eu não consegui perceber isso. Foi algo que eu só percebi quando eu cheguei no cume, senti a energia dele e senti que desde o início ele estava me chamando. Essa travessia do Caparaó foi uma travessia na qual eu aprendi muitas coisas. Porque eu sempre achei que montanhismo é um esporte muito psicológico. O preparo psicológico é fundamental no montanhismo. Isso é algo que eu já tinha percebido há bastante tempo, que ficou muito claro quando a gente fez a expedição para o Monte Roraima. Meu pai estava nessa expedição e ele estava com 67 anos, foi ano passado, e ele teve bem mais dificuldade do que a gente na parte física, né? Ele estava andando bem devagar, mas mentalmente ele estava muito forte. Tanto que em nenhum momento ele se desesperou, pensou em desistir, começou a chorar, nada disso. Ele foi devagarzinho no ritmo dele, sabendo que ele também chegaria. E eu admirei muito isso naquela expedição. Essa capacidade dele de se manter tão equilibrado, mentalmente falando, que com certeza foi o que fez ele conseguir chegar. Tanto que a Adi, que era a guia que estava levando a mochila dele e que acompanhou a gente nesse dia que a gente chegou no cume, né, que no caso foi o terceiro dia da expedição, ele falou pra ela: desculpa que eu tô indo muito devagar. E ela falou: não, que isso, você tá ótimo. Vejo gente que chora, vejo gente que diz que vai desistir, que entra em desespero, e você tá ótimo. Porque ele tava assim, botou na cabeça dele que ele ia conseguir, que ele ia chegar, que era só uma questão de tempo. Então ele conseguiu caminhar por 3 dias num ritmo dele, sem forçar a barra, sem entrar em desespero, e foi por isso que ele conseguiu chegar, porque ele não entrou em desespero. Então eu acho que isso foi uma lição que foi reforçada nessa expedição no Monte Roraima, e eu pensei, nossa, um dia eu quero ser tão equilibrada mentalmente assim. E aí, quando a gente fez a travessia do Caparaó, eu acho que eu estava totalmente oposto do meu pai. Eu estava mentalmente muito afetada por um medo infundado que eu tinha do Pico do Cristal, que acabou que na hora nem era aquilo tudo que eu estava imaginando, nem era tão difícil quanto eu estava imaginando, não teve exposição, nenhum abismo daqueles que iam me deixar com medo. Eu nem tenho medo de altura, assim, que justifique o medo que eu estava sentindo naquele momento de encontrar um trecho exposto. Foi uma coisa assim totalmente psicológica que virou uma bola de neve e que me afetou ao longo de todo o dia. E que acabou impactando no meu físico também, né? Porque o cansaço mental se tornou físico. E aí aquele dia acabou ficando muito difícil pra mim, ficou muito puxado. Eu fiquei mais cansada do que eu deveria ficar, porque claramente não era tão difícil quanto eu estava sentindo. Porque eu estava sentindo como se fosse um dos dias mais difíceis da minha história de montanhista. E claramente não era. Então, eu me lembrei do meu pai, quando estava lá, e da capacidade que ele tem de botar na cabeça que ele vai conseguir chegar e se sentir mentalmente equilibrado para conquistar a montanha. Algo que eu percebi que eu não estava naquele dia, não estava mentalmente equilibrada, então acabei levando para a vida essa percepção. Sempre a montanha traz muita humildade pra gente, né? Não tem como, a gente se sente pequeno diante da imensidão delas. Então acabei levando para a vida a percepção de que eu preciso melhorar nesse ponto. De que talvez eu precise trabalhar muito meu psicológico antes de pensar em fazer uma expedição como o Pico da Neblina, por exemplo. Porque a parte física eu acho que eu trabalho há bastante tempo. Eu tento me manter fisicamente ativa,
Mas o que adianta, né? A gente ter preparo físico se não tem preparo psicológico. Preparo psicológico é tudo. As montanhas sempre me ensinaram muitas coisas. Uma delas é a ter humildade. Porque não tem como, né? Quando a gente vê a montanha, aquele gigante, Pico do Cristal, por exemplo, um gigante, né? A gente parece tão pequeno, não tem como a gente não perceber que a gente não percebeu o nosso lugar, né? Que as montanhas são deuses imortais e nós somos só humanos, né? O que a gente é perto de uma montanha? Então não tem como a gente não ter uma certa lição de humildade praticando montanhismo, fazendo trilha. E eu acho que eu levei outra lição de humildade muito forte nessa travessia. Eu quero muito conquistar o Pico da Neblina, 31 de março. Isso aí tá na meu sonho, minha meta de vida. Mas eu acho que essa travessia me ensinou que eu preciso talvez reconhecer que eu não estou preparada psicologicamente para conquistar o Pico da Neblina ainda. Que eu preciso trabalhar muito meu psicológico, porque é uma expedição que leva muito tempo, que você está isolado no meio da Amazônia, meio que com possibilidades bem complicadas de resgate, coisa assim, que é difícil também, né? Todo mundo fala que é muito difícil, que é muito cansativo e que isso acaba detonando o psicológico de quem não tem, quem não está tão preparado mentalmente falando. Então acho que depois dessa travessia, eu, em minha humildade, tive que admitir para mim mesma que eu preciso trabalhar muito o meu lado psicológico antes de partir para uma aventura dessa. Sim, conquistamos 8 das 10 maiores do Brasil. Faltam só 2, só muito entre aspas, porque as 2 muito difíceis, que são lá na Amazônia. Mas a gente continua com o projeto, não sabemos quando vamos, precisamos de muito preparo psicológico, principalmente eu, preparo psicológico, preparo financeiro também, né? Uma viagem bem cara. E eu acho que tem muito a ser feito até lá. Quero terminar esse vídeo fazendo um agradecimento ao Pico do Cristal. Muito obrigada, Cristal, muito obrigada. Tchau, Cristal. Obrigada por tudo, Cristal. Eu já agradeci muito quando estava no cume, mas eu quero fazer mais um agradecimento porque o Cristal estava me dando a mão, que eu não percebi. Então, obrigada por me chamar e por me dizer que eu era bem-vinda. Obrigada ao meu pai também, que me ensinou desde sempre a amar e respeitar as montanhas. Uma lição que eu aprendi muito cedo, ter muito respeito pelas montanhas. E obrigada ao Vini também, que estava comigo e não se deixou abalar pelo meu humor fúnebre, muito pelo contrário, foi muito paciente. E a paciência dele foi fundamental para que eu não pirasse de vez e conseguisse chegar lá. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada, Pico do Cristal, por ter me deixado chegar até o seu cume. Enquanto nuvens insistem em o rondar, eu venço picos desta travessia infinita. Ó cristal, como eu poderia passar a vida sem a seu cume chegar? Seu poder inspira a quem o sente. Daqui o vejo sóbrio e imponente. Passo a passo, em trajetória errante, sinto-me tão perto e tão distante. Se choro, é de cansaço e alegria, por poder enfim suas rochas beijar, e nesta paisagem deixar minha poesia. Se choro, é por duvidar de mim, quando sei que não há outro lugar, onde desejaria minhas lágrimas derramar.